Hoje temos aqui connosco o Fábio Filipe, é fundador da Academia do PT, um projeto que tem elevado o nível de fitness em Portugal. Personal trainer e empreendedor, o Fábio é apaixonado por ajudar profissionais de exercício a crescerem, partilhando conhecimento, experiência e estratégias reais de quem vive o dia-a-dia do treino e do negócio. Através da Academia do PT, tem criado uma verdadeira comunidade de treinadores focados em evoluir, tanto no treino como na mentalidade e na gestão do seu trabalho. Este episódio tem o apoio da Oz e da Barbie. Oz, um espaço multifuncional para co-work, colaboração e eventos, com áreas de trabalho partilhado, reuniões e lazer. Barbie, representante e distribuidor oficial de marcas premium de nutrição desportiva, como as bebidas funcionais e energéticas Noco. Cita Robin Sharma, líderes criam líderes. O que é que tens a dizer sobre esta frase? É uma frase que diz muito, que é... Eu acredito muito na liderança pelo exemplo. E acredito que nós estamos sempre a liderar, mesmo que achemos que não, as nossas ações vão sempre dando pistas sobre aquilo que nós defendemos, que nós acreditamos e no fundo, trazendo a parte para o personal trainer, que é o público para quem eu falo, eu acredito que o personal trainer também lidera muito pelo exemplo. Não acredito que o personal trainer tenha que ser todo traçado, mas acredito que tenha que estar numa boa forma física, que treine, que fomente bons hábitos, porque no fundo essa é a liderança que ele vai estar sempre a ter, quer seja de forma ativa, quer seja de forma passiva, ou seja, as pessoas vão estar a observar aquilo que ele vai estar a fazer e inevitavelmente ele vai estar a liderar pelo exemplo. Pois, porque no fundo acaba por ser interessante que essa forma de inspiração acaba por ser a forma mais eficiente até que nós temos para chegar a mais pessoas e de forma a que as pessoas também estejam mais tempo connosco, não é? Sem dúvida. E ainda indo um pouco mais profundo à frase, não é? Que os líderes depois criam líderes, o personal trainer vai acabar por influenciar, por exemplo, um pai ou uma mãe com esses bons hábitos, que por sua vez vai influenciar os filhos também eles terem bons hábitos. Eu ainda hoje partilhei uma notícia que dizia que já existem mais crianças obesas do que crianças a passar fome. Então, por aí se vê que se nós formos uma primeira, ou pelo menos um contributo, por mais pequeno que seja, a liderar alguém, a ensinar alguém a ter bons hábitos e a implementá-los, inevitavelmente depois essa pessoa vai passá-los também a outra pessoa, a outra geração, ou filho ou filha, e isso vai acabar por gerar uma bola de neve positiva. E a tua visão em relação à criação da Academia do PT foi um bocadinho em molde disto? Sim, não. A Academia do Personal Trainer surge de uma necessidade que eu identifiquei na altura que a criei, numa primeira fase, não no sentido de criar um negócio, eu não sabia bem o que é que isso iria dar, mas na altura sentia que havia muito conteúdo técnico para os personal trainers, já havia muitas formações, já a formação de base era praticamente toda ela a falar sobre parte técnica, ainda que de forma deficiente, como sabemos, mas ainda assim havia alguma coisa. Só que na outra parte, na parte do negócio, vendas, marketing, tudo isso, a meu ver, estava esquecido, ou pelo menos não haveria ninguém a partilhar conteúdo de forma aberta para essa parte. E foi aí que surge a minha ideia de começar a partilhar conteúdo no Instagram, só sobre essa parte do negócio para os personal trainers. É claro que o que é que eu acredito? Eu acredito que se um personal trainer conseguir influenciar mais pessoas, conseguir ter mais clientes, inevitavelmente ele vai impactar mais vidas. E lá está, a tal liderança vai conseguir impactar positivamente mais vidas, que por sua vez podem passar esses bons hábitos e essas boas práticas a outras pessoas também e acabar por influenciar positivamente outras pessoas. Tu acreditas que um PT seja bom a vender e mau, tipo a dar treinos, pode ter uma carreira a longo prazo? A longo prazo eu não acredito que seja sustentável. Eu acredito sempre que a base é a parte técnica. Isso é o inegociável, digamos assim. Para tu seres um bom personal trainer, tu inegociavelmente tens que ser bom técnico. Tens que ter o mínimo conhecimento para conseguir entregar resultados às pessoas. Ponto final. Inegociável. Mas depois existem outras camadas que são importantes trabalhar, porque se eu for o melhor técnico do mundo, se eu tiver as skills todas para te entregar resultados, mas eu não consigo chegar a ti
tu não consegues entender a minha mensagem, tu não me conheces, tu não sabes que eu sou bom. Então como é que tu vais comprar de mim se tu não sabes que eu sou bom? E aí entra a outra parte, a parte de eu conseguir comunicar, de eu conseguir chegar a mais pessoas que por sua vez vão beneficiar depois daquilo que é o meu conhecimento técnico. É isto que eu acredito. Pois, e no fundo, certamente sentiste isso na própria tua carreira, né? Tu, acredito, sendo formado, depois entraste na própria área e no terreno e sentiste sim. Que havia algumas lacunas, não tão relacionadas com a parte técnica, mas se calhar mais com a parte sem dúvida, sim. Da venda, não é? Sim, imagina, voltando atrás no meu início de carreira, eu quando saí da faculdade, que foi já há muitos anos atrás, eu senti sempre insegurança no início. Eu sentia insegurança mesmo a nível técnico. Eu não sentia que, ok, acabei a minha licenciatura, estou 100% preparado. Porque às vezes também há isto, há essa falsa percepção de que agora eu já sei tudo e não tenho que aprender mais nada. Não, sempre senti alguma insegurança mesmo na parte técnica. Mas também sempre procurei depois formação contínua para tentar colmatar essas inseguranças. No entanto, e isto deu-se mais no meu segundo ano de trabalho, no meu primeiro ano de trabalho eu não tinha contacto com o treino personalizado. Na altura eu comecei a trabalhar em Alcobaça, na minha terra, num ginásio mais pequeno que não tinha o serviço de treino personalizado sequer ainda. E só no segundo ano de trabalho que eu fui para Lisboa é que realmente tive o contacto com aquilo que era o serviço de treino personalizado. E foi nessa altura que eu percebi que ia ter que vender. Que as pessoas que já lá estavam, que já tinham clientes, elas tinha que haver ali algum processo de eu ter que apresentar um serviço a uma pessoa que estava à minha frente, apresentar preços e tudo mais, e isso foi realmente um choque de realidade para mim, porque nem na faculdade, nem no mestrado, que eu estava na altura em exercício e saúde, nem em lado nenhum me tinham dito que isso iria ter que acontecer. E na verdade foi isso que aconteceu. E tive que me adaptar. Felizmente estava num sítio onde havia muita formação interna e que foram-nos dando essas skills para conseguir também desenvolver essa parte. Mas acredito que ainda hoje em dia haja muita gente que vem dos cursos de TEF ou da licenciatura que não está de todo preparada para essa realidade. Deixa-me só perguntar aqui, como é que o miúdo sai da faculdade e estavas a dizer, e nós sabemos que a nível técnico de treino também tem algumas lacunas e falhas. Sim. E estamos a exigir também ao miúdo que seja bom a vender. Como é que numa carreira, que isto é visto como uma carreira, os miúdos encontram aqui o tal equilíbrio? Porque às vezes eu noto que eles focam-se muito na venda e perdem no treino, e vice-versa, às vezes focam-se muito no treino e também é preciso venda e eles não têm essa parte. Sim. Eu acho que é um bocado desconstruir aquilo que é a venda. Eu acredito que há ainda uma conotação muito negativa daquilo que é a venda e da complexidade que é a venda. E, a meu ver, a venda no fundo é tu conseguires fazer as perguntas certas às pessoas, teres curiosidade genuína em saber o que é que aquela pessoa precisa, o que é que aquela pessoa procura, quais é que são os problemas que ela quer resolver e de que forma é que o meu conhecimento técnico ou a minha solução técnica, aquilo que eu lhe vou entregar efetivamente, vai ajudar a resolver, ou seja, como é que eu vou ser a ponte entre o ponto A da pessoa e levá-la ao ponto B. E eu acredito que alguém que seja muito bom tecnicamente vai estar melhor preparado para vender do que alguém que não seja muito bom tecnicamente. Porque alguém que é muito bom tecnicamente, automaticamente, à partida, vai acreditar mais naquilo que está a vender. Percebes o que eu estou a dizer? Que eu vou ter mais segurança naquilo que eu vou entregar. E se eu tiver mais segurança naquilo que eu vou entregar, eu tenho mais segurança em dizer à pessoa qual é que é o meu preço, dizer à pessoa aquilo que eu vou entregar, explicar-lhe o meu plano de ação para os próximos 3 meses, 6 meses, aquilo que for, do que uma pessoa que está insegura tecnicamente. Até pode haver o caso daquela pessoa que é aquele vendedor nato, aquela coisa, mas eu acho que isso é um bocadinho a exceção e não a regra, percebes? Inevitavelmente na nossa área vais ter pessoas que são sempre mais técnicas e que vão gostar sempre mais da parte técnica do que propriamente da venda. Sim, eu acho que eles têm que arranjar aqui um equilíbrio entre a venda e a parte técnica e isso é importante, senão eles não conseguem. Mas eu leva-me a pensar que realmente
quem está na área tem mesmo que gostar muito da área, ter a paixão, porque tu só passas à pessoa essa genuinidade que estavas a falar, se não tiver a paixão pelo treino e pela área, se não é difícil. Estás-me a dizer que na venda o primeiro processo tipo importante é aquele que sejas muito genuíno, aquilo dás à pessoa. Conclusão, tu tens que gostar muito do treino e da área para tu seres muito genuíno e dás à pessoa. Sim, e a própria paixão com as pessoas, não é? Ter essa... Acho que é mesmo uma área que tu precisas de gostar para investir nela, para estar com pessoas, lidar com pessoas, e esse é um ponto que é fundamental para mim, o relacionamento humano, porque tu vais, mesmo que trabalhes presencial ou online, tu vais lidar com pessoas. Tu tens que trabalhar os teus skills humanos de empatia, de perceber o que é que está do outro lado, de entender a pessoa que está à tua frente, independentemente de online e presencial. E tens que estar sempre atento ao mundo, dentro da área, da nossa área, tens de estar muito ligado à corrente. Sim. E se não estás disposto a estar tipo, sempre ali a ver as coisas tipo, ligado à corrente, não tens sucesso na área, isso é fundamental. Sim, e partilhando também um bocadinho aquilo que foi a minha experiência enquanto personal trainer, também foi um pouco isso, que é, sempre gostei muito do treino, sempre tive paixão pelo treino e de alguma forma tornei-me eficiente na parte técnica, mas realmente percebi essas lacunas. A primeira vez que uma pessoa apresenta preços, minha nossa, naquele tempo. Estamos ali meio a tremer, não é? Isso, o que é que se vai? Até porque muitas vezes o que querias é uma própria empatia com a pessoa e depois chegas à parte dos preços, para este tipo de género, a empatia foi-se toda abaixo e perdeste ali um bocadinho essa... Parece que estás a fazer algo de errado, não é? No fundo. Que estás a fazer algo de errado, tipo, mas só estás a fazer aquilo que realmente tu acreditas e que tu vivencias, por isso automaticamente o que senti foi isso. Quando tu realmente acreditas naquilo que fazes e vivencias resultados, torna-se muito mais fácil esse processo de venda, porque depois do outro lado a pessoa é receptiva a isto, porra, ele está aqui mesmo a dizer que isto faz sentido, e acho que isso é um patamar. Sim, e a parte de dizer o valor também me leva ao início, e ao início realmente é muito difícil. Estás ali para a meia hora a dar voltas até à tua cabeça a pensar, pá, o que é que vou dizer aqui? Será que eu digo isto? Eu lembro-me daquelas pequenas técnicas que uma pessoa dizia, não falas no preço, fala no valor, porque o valor a pessoa assume que o valor... E então eu lembro muitas vezes, as primeiras vezes que apresentava o preço, uma pessoa estava à volta das rotundas. Isto é um valor que vai fazer sentido e à volta das rotundas e ainda não disseste sequer o preço da pessoa e já estás a mostrar muita insegurança. Exatamente, mas faz parte essa insegurança, principalmente no início e quando não estás habituado. Sim. Faz parte, até eu acho que é pelas duas coisas, é por ainda não estás muito seguro naquilo que vais entregar de facto e por nunca ter estado naquele momento de venda. Sim, e nós mesmo na TCL, apesar de tudo, temos uma identidade um bocadinho diferente, essa parte mais comercial também o fazemos regularmente, porque sem dúvida que é fundamental, mas entretanto acabei por me perder. Não conseguimos fugir da venda. Não conseguem fugir da venda, precisam de clientes, certamente, a quem entregar o vosso serviço, portanto, em algum momento... Sim, exatamente, depois é isso que surge, diariamente aparece, nós realmente temos que estar sempre presentes na... Mas o que me leva a pensar é que tu estavas a dizer da carreira de personal trainer, que realmente o que se vê é muita gente a entrar na área e a sair. Sabemos que é muito mais a gente que entra e sai do que aquelas que ficam. O que é que tu, que já estás na área há algum tempo e lidas com isto, o que é que tu achas que está a falhar aqui? Para a malta que entra e de repente vê a sua carreira e sai logo, achas que há algum problema da parte de venda, técnico? O que é que achas? É que me penso mais, é que Sim. A malta às vezes queixa-se da área por ser a recibos ou por não ganhar assim tanto, não dar estabilidade e realmente nós conseguimos, eu por mim consigo tipo, alguma tipo, estabilidade dentro da área e acho que a malta consegue algum ordenado até acima do ordenado mínimo facilmente dentro da área. Eu não culpo assim tanto o ordenado nem nada que se pareça. Olha, há vários fatores. Eu acredito que haja um que é onde começa esse problema, que é a forma como às vezes é vendida a carreira. É vendido como algo muito fácil. Por exemplo, os cursos STEF comunicam 99,9% de empregabilidade. Comunica o quê? É fácil. Por vezes quem está de fora, sei lá, utilizadores de ginásio, que muitas vezes depois acabam por ir para os cursos STEF, por exemplo, podem olhar para um PT e dizem assim, eu também me vejo a fazer aquilo. É só vir aqui dar uns treininhos e está feito. Ganho o meu ordenado, vida santa. Estou de fato de treino, estou confortável, é fixe. Mas a realidade da área é que ela não é fácil.
eu costumo dizer sempre isto, não é fácil. Agora, é uma área que se tu quiseres e se tu te dedicares, e dedicares não é durante uma semana, não é durante um mês, não é durante 2 meses, é dedicares durante muito tempo, eu acredito que é uma área que te possa dar muita estabilidade e a ganhar até muito acima da média. Eu acredito nisto. Só que eu acredito que depois coloca-se o outro fator que estávamos a falar há pouco, que é, eu gosto mesmo desta área, ou vim para esta área porque não havia mais nada que eu me via a fazer agora neste momento. Porque se for isso, eu não vou ter a capacidade de aguentar esse tempo que é necessário para eu ganhar mais dinheiro, por exemplo, e para fazer face às minhas despesas, etc. Então, pode estar aí também um problema. E depois, pode ser técnico, pode ser parte da venda que não conseguem realmente chegar lá, mas eu acredito que quando tu queres mesmo, que se é mesmo a área que tu queres, tu vais acabar por contornar essas questões, vais aprender, vais bater com a cabeça, vais andar ali à procura daquilo que é a tua forma de trabalhar ideal e vais acabar por conseguir vingar na área. Quando não é bem aquilo que tu queres, à mínima dificuldade ou uma dificuldade um pouco maior, tu vais, isto não é para mim, deixa-me ir aqui procurar outra coisa qualquer. Então eu acredito que seja mais por aí. Até porque se olharmos um bocadinho para a parte da licenciatura, nós também sentimos isso, que a malta muitas vezes vai para o desporto naquela perspectiva de ser treinador de futebol, de que gostava de futebol e de alguma forma se não deu para ser jogar futebol vai pensar em ser treinador de futebol. Eu ainda acho que foi ano passado, ou há 2 anos, já não me recordo, mas eu fui à faculdade onde eu fui formado, ali em Coimbra. E nós fomos lá dar uma palestra para os miúdos do 2º e 3º ano, se eu não estou em erro, e nós perguntámos daquela sala quantos é que queriam seguir a carreira num ginásio ou no fitness. E em 100 para aí levantou a mão. Agora, aquilo que eles não sabem é que muitos deles vão lá parar. Muitos deles vão lá parar. Eles é que ainda não sabem. Eles é que ainda não sabem. Eles não sabem é que dos 100, 90 vai passar na área do ginásio e só 10 é que vai sobrar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu lembro-me que na minha altura era a mesma coisa. Só que pronto, na altura ainda não se falava muito na carreira de ginásio. Realmente não havia essa via tão à nossa frente. Então era muitos que queriam ir para treinador de futebol, outros era para professor de educação física, sendo que nessa altura, pelo menos na minha, o professor de educação física, nós já íamos com aquela sensação de que não havia lugar para mais professores de educação física. Hoje se calhar já há, mas a maior parte não quer, a maior parte não é nisso que vai a pensar, sem dúvida. Mas já que estamos a falar de carreiras, achas que a carreira tem um limite, como se fala? Vamos todos um limite de quê? De idade? Lembro-me de começar na área e alguém me dizer que isto tem um limite de idade, a carreira de personal trainer. Tu que já estás há algum tempo a lidar com as carreiras do pessoal. Eu não acredito que haja um limite. Nós somos uma profissão relativamente nova ou é muito jovem ainda, então ainda não dá para perceber muito bem longevidades. Mas eu conheço personal trainers já mais velhos e a fazer carreira já há muitos anos na área de personal trainer. Aquilo que eu acredito é que muitas das vezes aquilo que tu vais ter que fazer é ir adaptando à tua realidade. Se calhar não vai, se eu já estiver há muitos anos na carreira, se calhar já não vou querer estar a dar treinos das 6 da manhã até às 10 da noite, como se calhar fazia no início. Vou adaptando, vou conseguindo construir um horário mais adequado àquilo que são as minhas realidades mesmo depois familiares, etc. Ou vou encontrando modelos de negócio dentro da área que me permitem ter maior liberdade e que me permitam crescer de outra forma. O vosso caso, vocês abriram o vosso espaço, por exemplo. Eu não sei se vocês começaram num ginásio também mais tradicional, mas se calhar começaram num ginásio mais tradicional e à medida que foram evoluindo, foram percebendo que caminho é que querem construir para vocês, e acho que é um bocado isso que vai acontecendo. Então acredito que se calhar se vocês pensarem daqui a 10 anos se veem com um espaço, se calhar não se veem com espaço, se com 2, 3, não sei. Ao longo da carreira a gente adapta, senão também não vai sobreviver. Sim, sem dúvida. E a academia do personal trainer surge um bocadinho para profissionalizar os personal trainers. O que é que tu sentes que é um bom personal trainer? O que é aquilo que realmente completa? Um bom personal trainer para mim é aquele que consegue ter empatia pelas pessoas que acompanha, consegue adaptar aquilo que entrega ao contexto da pessoa.
Eu costumo dizer muitas vezes que é, se tu só venderes o treino em si, tu vais ser ultrapassado. Porque se tu só venderes treino, tu estás muito limitado naquilo que é o valor que entregas. Porque hoje em dia uma pessoa, aliás, já há muito tempo que as pessoas têm acesso a treinos gratuitos, YouTubes, Googles, o que seja. Mas hoje em dia tu vais ao ChatGPT, ele se for preciso faz-te um treino melhor que um PT, dando o devido contexto. Isto pode magoar um bocado o nosso ego, mas é verdade. Nós não vamos conseguir competir com uma base de conhecimento global como é as plataformas de inteligência artificial hoje em dia. Não vamos. Agora, o ChatGPT não consegue competir connosco na parte humana, na parte do acompanhamento, no estar ao lado da pessoa, porque, na verdade, as pessoas compram de pessoas, as pessoas identificam-se com pessoas, as pessoas gostam de ter uma pessoa ao lado delas. E é aí que o personal trainer tem que evoluir, é aí que ele tem que entrar cada vez mais, não só como um acompanhamento, mas sim como um acompanhamento que é dado à pessoa. Vou dar o exemplo do treino mais tradicional presencial, que é muito comum. Eu vendo treino personalizado, a pessoa paga-me normalmente à sessão e esse é o meu serviço, esse é o meu valor. Eu acho que isso tem muito pouco valor hoje em dia, sinceramente. Porque se o meu serviço é estar com aquela pessoa naquela hora durante, sei lá, uma vez por semana com aquela pessoa e depois o resto do tempo, será que eu em 1 hora por semana com aquela pessoa consigo ter uma capacidade de influência assim tão grande na vida daquela pessoa? E o resto dos dias? O que é que muitas vezes acaba por acontecer? A pessoa vai treinar comigo aquele dia e depois os outros acabam por não ir treinar. E onde é que está o resto? Onde é que está o acompanhamento que eu dou àquela pessoa para além daquele dia? E o resto dos dias, ela treina ou não treina? Quais é que são os hábitos que ela tem? Qual é que é a rotina? Onde é que pode encaixar? Ela não ir treinar comigo, ela consegue fazer algum treino em casa, mais curto ou não? Então é aí que entra, por exemplo, também o Software Elite Trainer, que é uma forma também dos personal trainers conseguirem acompanhar as pessoas à distância. E muitas vezes dizem assim, mas eu não trabalho online. Ok, mas trabalhas presencial, certo? Tens clientes. E os dias que ele não treina contigo, o que é que tu fazes? Podes ou não podes entregar mais valor? Então eu acho que é aí que o personal trainer tem de incidir, não ficar parado no tempo naquilo que é a entrega, porque antigamente, ok, é aquilo que existe, é aquilo que funcionava, mas se calhar já não é bem aquilo que funciona hoje. Temos que estar constantemente a atualizar e a perceber de que forma é que conseguimos agregar mais valor às pessoas. Isso leva-nos um pouco para aquilo que também são os nossos próprios acompanhamentos na TSL, porque também temos esse trabalho online e na verdade nunca tivemos como produto um plano de treino, sempre tivemos o nosso acompanhamento. Okay? O nosso acompanhamento é o plano de treino, é a revisão constante de vídeos, é a partilha da nossa biblioteca de exercícios que também já fizemos, porque achamos muito que é nesse molde, que é realmente nós somos substituíveis facilmente pelo ChatGPT, mais uma vez como disseste, facilmente é colocar, meto lá os meus dados, as minhas lesões, tudo ok, e se calhar o ChatGPT é replicar ali um treino muito melhor do que nós fazemos. Mas na verdade não vai acrescentar valor na revisão dos exercícios, no valor constante, na própria empatia regular, e isso leva-nos mesmo a pensar que é esse o caminho que nós tentamos também. No fundo é montar um pacote, o que é que eu vou entregar? O que é que eu vou entregar a esta pessoa? Por exemplo, se eu estiver a vender o serviço de treino personalizado 1 para 1, presencial, eu vou só apresentar isso? É só isso? Ou consigo apresentar algo mais? Olha, para além do treino que tem comigo presencialmente, tem mais isto. E eu consigo dar um acompanhamento mais global, mais 360, consigo estar mais próximo da pessoa. Por isso é que muitas vezes eu acredito que o serviço de acompanhamento online muitas vezes é mais completo do que o próprio acompanhamento 1 para 1 presencial. Porque, ao fim e ao cabo, aquela pessoa se calhar vai ter mais acompanhamento do que a pessoa que tem um treino personalizado 1 para 1. Se só for aquilo, atenção. Agora, se for o treino presencial 1 para 1 mais todo o acompanhamento, aí tem um valor muito maior. Não somos apenas um ginásio, somos o ponto de viragem. O lugar onde a força de um se torna a força de todos. Aqui não há atalhos, há consistência, há falhas, há um progresso e há uma equipa que não deixa de existir. Uma equipa que te acompanha, te conhece, que se importa tanto quanto tu. Comprometida com o teu percurso, mesmo nos dias em que duvidas de ti. Tu não precisas treinar mais, tu precisas treinar melhor. Cada pessoa que entra aqui traz um motivo, mas o que nos move
é algo maior. Chamamos-lhe comunidade. Aquilo que dizemos é aquilo que fazemos. Bem-vindo ao Espaço TSL. Exato, as pessoas que fazem connosco uma vez à semana têm o bolo todo semanal, ter o plano de treino, ter o acompanhamento. Daí é que eu acho que a inteligência artificial é bom para nós e vai nos ajudar ainda mais, pessoas, não é? E assim nós damos o acompanhamento que as pessoas estão a precisar. Eu acho que nós devemos estar mais a fazer esse tipo de trabalho diário, a saber como é que está a pessoa, como é que correu a semana de treinos, do que está só a passar um plano. Sem dúvida, sem dúvida. E estar atento à realidade e ao contexto da pessoa. Uma pessoa que de repente vai morar para outro sítio. Tu se calhar hoje em dia consegues continuar a acompanhá-la. E ela vai gostar de continuar a ser acompanhada por vocês. Porque já vos conhece, porque já tem uma relação criada, porque vocês já a conhecem, ela já vos conhece e conseguem manter esse acompanhamento. Ou uma pessoa que de repente vai ter que ir de viagem. Se calhar vocês conseguem pegar e adaptar os treinos que ela vai fazer lá, com zero equipamento, por exemplo. Então são esses pequenos pormenores que nós conseguimos colmatar hoje em dia. Esses detalhes fazem a diferença. Sem dúvida. Na parte do acompanhamento. Mesmo até pegando aqui algum exemplo prático, nós também regularmente, agora que o espaço ainda se torna mais fácil, nós até recentemente tivemos isso, que tivemos uma atleta que simplesmente veio ao nosso espaço para percebermos exatamente de que forma é que também podemos acrescentar valor nas pessoas. E ela simplesmente disse que, olha, só vou começar a treinar em outubro, porque estou fidelizado a outro espaço. E eu, ok, mas ela veio com algumas queixas, principalmente da zona da lombar, e eu disse, ok, começamos em outubro, até ela fez já a inscrição para outubro, e eu disse assim, agora, depois dela fazer a inscrição, agora preocupa-me o que é que tu vais fazer agora neste mês, em setembro. Por isso eu quero saber exatamente o que é que tu vais fazer. Depois dela ter um fecho que supostamente só entraria no mês de outubro, eu naquele mês específico eu fiquei tipo, olha, a partir de agora é a nossa atleta, eu quero perceber o que é que tu vais fazer durante este mês, porque podia ser fraco profissional na minha perspectiva, que seria, ok, eu só penso em ti em outubro, não, vou simplesmente pensar agora em ti, quero saber exatamente o que vais fazer, porque durante este mês podes estragar tudo que eu vou tentar implementar a partir de... Sim, e não só, e se calhar essa tua atitude, se calhar, se tu não a tivesses tido, se calhar ela até ia para outro espaço e esquecia-se e nunca mais voltava. Exatamente. Dessa forma mantiveste o contacto, deste-lhe algo deste-lhe valor antes de sequer dela estar contigo, e isso também é muito importante, nós darmos para depois... Mas tu achas que o nível de acompanhamento online, tipo em Portugal, a nossa realidade, está num nível bom já? Ou está a crescer? Eu acho que há muita margem para crescer. Há muita margem para crescer, a meu ver. Uma das coisas que eu identifico como um ponto ainda a melhorar é o tipo de ofertas que existe. Acredito que haja muito por onde evoluir as ofertas do acompanhamento online. A maior parte do que há é tudo muito igual. É aquilo que eu vejo. Ofertas muito iguais. Acredito que o mercado poderá caminhar para aquilo que já acontece em mercados mais maduros, que é haver cada vez mais nicho, cada vez mais nichado, eu comunicar para um tipo de pessoa específico. Isso acaba por criar mais identificação em algumas pessoas que hoje em dia ainda ninguém comunica diretamente para elas e fazer com que mais pessoas façam exercício físico. Eu acredito que possa caminhar para aí. Então acho que ainda está a maturar, ainda não está ao nível de outros mercados, como há, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, o próprio Reino Unido. Exato, até porque aqui também pensando na própria ideia da TSL, da Strength Lab, quando criámos foi na altura do confinamento, e a nossa ideia também foi dar um bocadinho a resposta a uma necessidade que nós sentíamos que estava a acontecer, que era melhorar a forma de treinar das pessoas, porque na verdade todos nós fomos expostos a ficar em casa e todos nós de repente queríamos treinar, ou de alguma forma estávamos preocupados com a nossa capacidade física. E nós o que sentimos foi um bocadinho isso enquanto profissionais, que aí de repente a malta vai treinar todo ao mesmo tempo, uma série de exercícios, fazer uma série de movimentos, e nós tentamos perceber exatamente qual é que poderia ser a necessidade do mercado, e nós achamos que, mas falta ainda melhorar a forma de treinar, e então foi um bocadinho essa perspectiva, e eu acho que às vezes é um bocadinho, olhar para o online, é também percebemos isso, qual é a necessidade, a pessoa em casa realmente também precisa de melhorar a forma de treinar, sim, independentemente que esteja a fazer um exercício só com o peso do corpo ou com cargas externas. Sim. Preferem ter aquela rotina de eu estou aqui, posso treinar em qualquer lugar, que o meu treinador vai adaptar o treino ao sítio onde eu vou treinar, por exemplo. Ou seja, eu acredito que o acompanhamento online não só
entregue liberdade ao profissional, mas também acaba por entregar essa liberdade à pessoa que vai fazer o treino, nesse sentido. Vês algum miúdo assim da faculdade e a focar-se só no online? Já existe. Achas que Já existe. Essa realidade já existe? Já existem profissionais que saem ou que entram nos cursos de TEF, principalmente daquilo que eu tenho conhecimento, e até de colegas meus que dão aulas nos cursos de TEF, que acabam por fazer esse apanhado do que é que cada aluno vai querer fazer a partir do momento em que termina o TEF, e já existe uma percentagem interessante de pessoas que querem logo seguir para online. Não sei se é o caminho mais fácil. Mas lá está, isto depende muito da motivação de cada um. Se é aquilo que eles querem, se eles se dedicarem a 100% àquilo, às vezes pode ser o caminho para eles a seguir. Sim, e realmente tipo online dá para escalar, como diz a palavra-chave da moda. A palavra-chave agora da moda dá para escalar, por isso é uma realidade muito grande para eles. Sim, o dar para escalar é relativo e depende depois do tipo de modelo de negócio que acaba por se criar, se realmente essas pessoas estão preparadas para construir e montar um negócio de forma a conseguirem escalar de facto ou não. Isso depois é outra conversa, mas sim, tem mais propensão a escala, mas não é o único modelo de escala. Vocês, por exemplo, têm um modelo que é escalável, vocês podem ter, através de equipa, escalar o vosso negócio. Ou seja, existem N formas de escalar, não é a única. E se quem vende o online como a única forma de escalar, é mentira. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque se olharmos para a parte nós assumimos que o online pode ser uma ferramenta útil para escalar, na perspectiva que não fica agarrado ao espaço físico, porque na verdade um espaço físico reduzido, olha, não dá para passar das 50 pessoas e não passamos disto. Depende muito daquilo que cada um quer. Mas é isso também, e depende também do próprio modelo do negócio em si, né? Se olharmos para online e se tu disponibilizares totalmente energia todos os dias para aquilo, realmente também não vais escalar porque não tens mais horas do dia para escalar. Mas sim, eu também ia falar disso, estamos aqui a falar do acompanhamento online e realmente há muito trabalho. Ninguém pensa que é chegar lá e fiz a minha coisinha e tá. Dá muito trabalho. E principalmente o maior desafio imagina, eu saio de um curso TEF ou de uma licenciatura, voltamos à parte também mais comercial, que é como é que eu vou encontrar os meus clientes. Não é só agora de repente tenho o acompanhamento online, meto um post no Instagram e de repente tenho não sei quantos clientes a pedir por favor para treinar comigo. Não é assim que funciona, não é? Então é perceberes que vais ter que atrair clientes, converter clientes e entregar o serviço. Estes 3 pilares são fundamentais. Até porque nós no online até se acabamos por trabalhar não só por videochamada com atletas de personal trainer, mas também pelo próprio acompanhamento. E realmente as ferramentas, ou melhor, as ferramentas são estas, mas de alguma forma fica complicado. O próprio personal trainer tem que arranjar ainda mais ferramentas do que muitas vezes aquelas que recorremos num treino pessoal. Isto é, eu um treino online, eu tenho que arranjar 10 formas diferentes de explicar àquela pessoa como é que tem que abrir o peito. Enquanto se estiver com um treino presencial, é só mais facilmente corrigir. Por muito que tenha sempre a dica oral, tipo, olha, tenta abrir o peito, de alguma forma eu tento tento duas, à terceira, olha, tenta abrir mais um bocadinho o peito, abre mais as costas. Ao toque. Agora o online, realmente ficamos ali, abre o peito, não abre, o que é que vou dizer agora, mostra a t-shirt, mostra não sei o quê. E ainda estás em videochamada. Agora no outro modelo em que é completamente assíncrono, eu acredito que aí o trabalho é ainda maior em termos de antecipação de problemas que podem vir a ter aquela pessoa durante o treino. E até aqui alguns anos também de correção de vídeos, mesmo esta questão do online, de alguma forma nós ficamos aqui com algumas ferramentas muito interessantes, que é só o facto da pessoa gravar sempre de lado, e de alguma forma arranjei ferramentas que consigo perceber exatamente o que é que está acontecendo no movimento da parte da frente do exercício. Nós também somos muito técnicos e às vezes as pessoas perguntam, Paulo, como é que tu sabes se eu estava a gravar de lado? Já são alguns anitos a ver isto e então nós já temos, isto já está a acontecer alguma coisa de frente, coloca de frente, que eu tenho a certeza que está a acontecer isso, e tu vês de frente e faz exatamente igual. Por isso eu acho que essas ferramentas, mais uma vez também pegando naquilo que temos vindo a falar, todo este processo de personal training desde o início, desde a parte da venda que nós não estamos preparados, desde a parte online em que já temos outras ferramentas, acho que é mesmo muito importante para nós de alguma forma ficarmos mais profissionais e instruirmos a cada vez melhor, porque isso vai nos fazer mesmo muito melhor profissional depois na área. Sem dúvida. É isso. Para onde é que caminhamos no futuro do fitness?
É a pergunta-chave, só vou ter a palavra-chave. É assim, eu não tenho uma bola de cristal que diga qual é que é o futuro, mas acredito que nesse futuro vai sempre haver espaço a profissionais que se interessem realmente pelas pessoas, que tenham interesse genuíno em ajudar as pessoas, que queiram, no fundo, fazer com que mais pessoas sejam ativas, fazer com que mais pessoas pratiquem exercício físico, porque no nosso país esse é um desafio e é algo que eu acredito que os profissionais, no global, se têm de focar em conseguir fazer, não é? Quase como uma missão de grupo, colocar mais pessoas a fazer exercício físico, porque muitas vezes aquilo que estamos a competir, entre aspas, por aquelas que já praticam exercício físico, quando temos uma percentagem muito grande que estão sentadas no sofá sem fazer nada. Então o objetivo é tirar essas pessoas do sofá. Portanto, a meu ver, o futuro, não sei como é que vai ser, mas vai haver sempre espaço para estes profissionais. E acreditas que vai existir instrutores de sala nos ginásios? Não. Porque a verdade é essa, e o meu irmão partilha comigo isso, porque vai estando mais atento à parte dos ginásios convencionais, e a verdade é que pelos vistos surgem mais pessoas a serem acompanhadas pelo um plano, pelo exercício, por aplicações, por personal trainers, e acho que realmente pode-se perder depois esse profissional. Já entras num ginásio e as pessoas às vezes já nem fazem tipo aquela avaliação física que se fazia antigamente, porque dizem que já fazem um acompanhamento do PT online, que não querem avaliação física, só querem estar a usufruir do espaço para treinar. E vai haver essa tendência, eu acho, de cada vez mais a pessoa que entra no ginásio ter o seu PT online já, e faz o seu plano, tem os seus vídeos e tem tudo. E estou a ver essa realidade a acontecer. Sim, e eu acho que essa realidade acontece não só por essa parte que estás a dizer, mas também por uma dificuldade real que os ginásios têm hoje em dia de recrutamento. E aquilo que os ginásios começam a fazer é, eles podiam ir por dois caminhos, acredito eu, porque se os ginásios estão com dificuldade a recrutar, significa que eles deviam pagar mais, ou seja, competir por mão de obra significaria pagar mais aos colaboradores. Mas hoje em dia eles têm outro caminho, que é o caminho da tecnologia. Eles podem, através de tecnologia, conseguir reduzir os recursos humanos que precisam para operar. Então, em vez de eu ter 20 instrutores na minha equipa, se calhar eu tenho 10 e o resto eu consigo colmatar. Ou vir-me para um modelo de renda em que eu só tenho o serviço de treino personalizado, mas que os PTs me pagam uma renda também só para usufruir do espaço para dar os treinos deles. Mas eu acredito que realmente, mais ano, menos ano, obviamente que isto não vai ser de um ano para o outro, nem de um momento para o outro, vai cada vez haver menos o instrutor de sala. Eu acredito nisso. Até porque, olhando para outros países, que já não existe quase um instrutor de sala nos ginásios. Aquela pessoa que está lá só para ajudar. E hoje em dia já há ginásios em Portugal que não existe. Pois eu penso que também existe alguns ginásios que em certos horários também já não existe. Agora, depois há o outro lado, a meu ver, que é ginásios que apostem no contraditório disso também podem ganhar. Que é ok, o mercado está todo aí para aqui, sem acompanhamento. Se calhar nós vamos apostar no acompanhamento. Se calhar nós vamos apostar em ter sempre alguém, às vezes até mais do que um, na sala de exercício para ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que estás a dizer. Diferencial. Tem que apostar muito na qualidade e na mão de obra ser mais cara, digamos assim. E se calhar esse ginásio, se conseguir isso, ok, também está bem e ainda melhor. Mas acho que vai haver também o outro lado de, entram as pessoas só estão a pagar para estar lá, tipo, a usufruir do espaço, que tem máquinas, tem barras, tem halteres, e tomam um banho e saem. Acho que vai haver sempre isso. Sim, eu aí acredito que haja aquela parte que tu estavas a falar antes, que é dos personal trainers que acompanham as pessoas online, e eu até acho que isso é um win-win, que é, se os ginásios apostam cada vez menos no acompanhamento no ginásio, isto abre uma oportunidade aos personal trainers que querem entregar o serviço de acompanhamento online, que é, eu vou ter mais pessoas a treinar sem acompanhamento, logo, queres acompanhamento, eu estou aqui. Não é? Eu consigo dar esse acompanhamento. Para os ginásios acaba por ser bom também, porquê? Porque se aquela pessoa tem um acompanhamento, está a usufruir do espaço, mas se tem um acompanhamento, se calhar vai desistir mais facilmente de treinar, por exemplo.
Então, no fundo, acaba por ser um win-win. E leva àquilo que tu falaste há bocado e bem, que nós da área de PT devíamos unir mais numa missão de ajudar as pessoas só a treinar, que já é muita coisa, do que estarmos aqui às vezes com guerras ricas de especialidades, de especialistas, por isso a palavra especialista não está tanto, porque se não estamos aqui muito em guerras e acho que o mais importante é ajudar a pessoa a sair do sofá e treinar. E essa missão, e essa missão ainda não está bem na área. Eu acho que devemos melhorar um bocadinho isso. Sim, eu acho que há trabalho a fazer. Acredito que já está melhor do que o que estava, ou seja, já vejo mais profissionais, por exemplo, a comunicar nas redes sociais. Isso é bom. A meu ver, isso é muito bom, cada vez mais haverem profissionais a comunicar nas redes. Porquê? Porque vão chegar a mais pessoas. A mancha vai ser maior. E por isso é que eu acredito que depois vai acabar por encaminhar-se cada vez mais para os nichos. Ou seja, não só falar para aquelas pessoas que toda a gente fala, mas procurar diferenciar-me também na comunicação que tenho e para quem é que eu quero dirigir essa comunicação, porque acabo por ir buscar pessoas que ainda não tiveram ninguém a falar diretamente para elas, que digam assim, este está a falar para mim. Sim, eu acho que a nossa criação na Stranglehead também surge sempre neste formato, que é nós de alguma forma quisemos também fazer alguma distinção perante os ginásios convencionais, e aquilo que estavas a dizer, mesmo para abrirmos um espaço físico nos dias de hoje, nós de alguma forma temos de ter uma proposta inovadora, ou uma proposta de valor diferente do que essas, e quando nós abrimos espaço as pessoas, há tantos ginásios e vocês não vão abrir um ginásio. Não, a nossa diferença dos ginásios para os outros é que toda a gente é acompanhada, porque o que nós sentimos é isso. Como sabemos, a realidade dos fitness e dos ginásios é que as pessoas ou têm acompanhamentos online e não conseguem ter uma proposta muito de valor para aquele atleta, mas ou simplesmente estão lá abandonadas. Então a nossa ideia é sempre esta, todas as pessoas que entram no nosso espaço têm que ser acompanhadas por nós. Sim, e repara, eu entrei no vosso espaço e é completamente diferente de um ginásio convencional. Tu nem precisas de, se calhar, dizer nada, quando a pessoa lá entra ela percebe, ok, isto não é um ginásio convencional. Não é? O próprio espaço comunica algo completamente diferente. Pois é, isso que nós pretendemos. Sim, é mesmo isso a nossa missão também. Quais foram as maiores dificuldades em criar a Academia do Personal Trainer? Não diria... As maiores dificuldades talvez tenham sido no início, ou seja, eu não era uma pessoa de me expor muito, sempre fui mais introvertido. E tanto que no início, quando eu comecei com a página, eu não aparecia. Eram posts informativos em que não havia cara. Era alguém que andava lá a fazer posts, mas ninguém sabia quem. Então, talvez essa tenha sido assim a maior dificuldade no início, mas que depois leva-me a um crescimento, não é? Exponencial, que vais melhorando, se eu olhar para os vídeos que fazia há uns anos atrás não tem nada a ver com aquilo que é hoje, então é um bocado por aí. A mesma coisa com o software, que o teu irmão começou logo nesse início do software. Eu sabia que não é um produto perfeito, não era todo um produto 100% feito, não é? Ou 100% acabado. E aquilo que mais gozo me dá é olhar para ele hoje e olhar para ele nesse início, não tendo nada a ver, e perceber há aqui muito trabalho a fazer ainda. E esse processo a mim é o que me dá gozo, não é o resultado final que tenho. Claro que isso depois obviamente também é importante, mas olhar para trás e perceber a viagem, perceber como é que estava, como é que está e o que é que ainda há para melhorar. Tu criaste o software e não referiste, deu-te muitas horas, muito que fazer, não foi? Sim. Tu tiveste uma equipa por trás disso? Sim. A equipa de desenvolvimento. Quantas pessoas é que tu tens por trás? Neste momento, em desenvolvimento, no total, umas 5 pessoas. Ok, foi com a ajuda da equipa que tu criaste? Sim, sendo que não é equipa contratual, ou seja, eu não tenho... A minha equipa é toda remota, ok? Eu tenho um desenvolvedor, comecei só com um desenvolvedor,
e depois, mais recentemente, acabei por englobar uma outra empresa que se juntou à equipa, que é uma agência de desenvolvimento, que nesse caso já tem mais pessoas envolvidas, tem mais 2 desenvolvedores, tem mais a parte de front-end, tem mais a parte de design, ou seja, já tem uma estrutura maior. Continuo com o desenvolvedor do início, simplesmente acrescentei outra equipa, para quê? Para dar mais velocidade. Para conseguir dar mais velocidade, e basicamente aquilo que eu faço é quase que reinvestir quase tudo no produto, melhorar o produto, receber feedback dos PTs. Nós no próprio software hoje em dia temos um sistema de recolha de feedback dos PTs, em que eles colocam lá as sugestões, os outros PTs têm acesso a elas, conseguem votar naquelas que mais fazem sentido para elas, e isso dá-nos também a perspectiva de o que é mais importante para eles e conseguir priorizar melhor aquilo que nós vamos começar a desenvolver, aquilo que vamos melhorar, e por aí vai. Vês o software daqui a uns anos ainda a bombar, ou achas que é... Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Porque realmente tens muita gente contigo no software. Personal trainers, sim, para usá-la. Felizmente sim. E vai ter apoio da inteligência. Isso dá-nos mais responsabilidade, não é? Porque eu olho para o software não só como... Eu tenho os meus clientes, que os clientes são os PTs, de facto, mas depois, para além disso, existem os clientes dos PTs. E se tu pensares, são 30 e tal mil pessoas a usar o software todos os dias. Sim. Já é alguma coisa. E já entra naquela missão que também me dá gozo ver esse número, que é, está muita gente a fazer exercício físico, de certa forma ligada ao software que criámos. Isso dá-me gozo, obviamente, mas também me dá uma grande responsabilidade, porque é a ferramenta de trabalho deles, é a forma como os clientes depois também têm acesso a tudo aquilo que os PTs lhes disponibilizam, então é top. O que é que te motiva a continuar nesta área? É uma área que eu gosto muito. É aquilo que falávamos ao início. Foi uma área que sempre me apaixonou a partir do momento em que eu entrei nela, e essa paixão foi-se transformando ao longo do meu percurso, primeiro como personal trainer, depois como team leader de equipa dentro de um ginásio em que estava responsável por ajudar outros PTs precisamente na parte do negócio, vendas, etc. Foi aí que também começou a surgir o gosto pela parte do negócio, e depois também como diretor de um clube, de um ginásio, que me levou depois à Academia do Personal Trainer. Ou seja, foi uma jornada que se foi transformando ao longo do tempo, que hoje o culminar neste momento é o software. Não sei se foi também o livro, quase como uma retribuição à área daquilo que ela me deu, colocar tudo em algo que pudesse deixar como legado, mas é uma área que me apaixona, que todos os dias me dá muito e que eu também procuro retribuir de alguma forma. Qual é? Deixa-me só fazer uma questão. Veste na área a vida toda também, já que estamos a falar de carreiras? Se puder, vais. Se puder escolher, sim. Se puder escolher, sim. Certo. Para finalizar, qual é a melhor lição que recebeste ou aprendeste para alcançar os teus objetivos? Isso é difícil. Tens tempo. É consistência na ação. Teres consistência na ação. Se tu tiveres consistência na ação o tempo suficiente para alcançares o resultado que queres, dificilmente vais falhar. Aquilo que muitas vezes vejo acontecer é pessoas que começam algo com um objetivo, mas que passado muito pouco tempo desistem, e muitas vezes aquilo que é preciso é só mais um bocadinho de insistência, só mais um passo, só mais alguma ação. É quase aquela metáfora que muitas vezes vemos, aquela imagem de uma pessoa com a picareta, não é? Que está quase a chegar lá ao diamante e para, e o outro continua. É muito isto que eu vejo. É consistência na ação e naquilo que tu podes controlar. O resto vai ser a consequência. Tom, eu também não quero falar mais, senão isto distrai. Obrigado eu pelo vosso convite. Obrigado.